Vamos lá. A gente chamou essa série aí de Academy, tá? O objetivo é que a gente traga nesses três encontros, tá? O primeiro encontro a gente vai tratar um pouco de conceito de backup. O segundo encontro a gente vai para a parte técnica, vamos instalar, vamos simular, vamos fazer backup, vamos configurar um job de backup. E no terceiro a gente traz aí um cenário, é, a gente se baseou aí numa empresa verdadeira, mas é um cenário fictício, onde a gente possa criar uma oferta de backup competitiva. Tá? A gente gosta sempre de lembrar que toda empresa hoje, toda organização, ela precisa de 100% de uptime. Isso é possível hoje, a gente tem tecnologia para isso, mas o problema é o custo de ter 100% de uptime. Então é preciso que nós, provedores de serviço, e principalmente nossos clientes, entendam o que envolve ter essa disponibilidade de 100% de tempo. Se a gente analisar o cenário de backup hoje, tá, e principalmente o cenário de DR, que é o Disaster Recovery, tá, a gente tem muitas situações, muitos cenários e muitas necessidades. A gente ainda tem muitos clientes com fita, tá? A gente recentemente tem ajudado vários parceiros aí que se deparam ainda com grandes organizações ou médias organizações que utilizam fita como dispositivo de backup. A gente tem várias aplicações, e quando a gente está colocando aplicações, a gente está falando de banco de dados, e hoje de aplicações web que também precisam de backup. A gente tem cenários onde os clientes fazem uma imagem e consideram essa imagem como backup. Então a gente precisa entender a diferença entre imagem e backup. A gente tem a virtualização crescente, tá? Cada vez mais a gente vai ter ambientes virtualizados. E a gente tem aí as alterações de hardware com cada vez mais frequência. O servidor, hoje, com a virtualização, ele tem uma vida média aí, muitas vezes menor que 3 anos. Tá? Se a gente pensar há um curto tempo atrás, a gente tinha um servidor aí com vida média de até 5 anos. Tá? O objetivo da Logic Now é a gente, vamos assim, trazer, a imagem está aqui, essa confusão aí de tráfego, tá? Trazer para um cenário bem mais simples. Eu vou colocar o Bruno aí para que comente um pouquinho aí sobre os nossos pilares e como a gente considera o backup. Então, na verdade, com tantas fontes de origens de backup, com tanto suporte para tantos sistemas operacionais, o ideal é que a solução de backup não seja tão complexa quanto ela parece ser. Tá? Muitas vezes as soluções que abrangem tantos bancos, tantas fontes, elas acabam sendo um pouco complicadas de configurar e esse não é o objetivo da Logic Now. A solução de backup, para aqueles que já conhecem, sabem que é uma solução muito simples, ela é fácil de ser configurada, ela basicamente faz muitas coisas por conta própria e você precisa, na verdade, só selecionar o que você vai precisar backupear, os jobs, fazer a configuração, agendamento e, consequentemente, na hora de restaurar, o que você vai querer restaurar. A gente tem essa tríade, que a gente chama que é a tríade conceitual do backup. A gente precisa basear toda a solução de backup nesses três conceitos primários num primeiro momento. Depois a gente tem uma norma ISO, tá, que é a NBR, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, que é uma norma sobre segurança da informação e a gente tem alguns pontos que a gente pode trazer para o cenário e para o mundo dos backups. Tá? Mas, num primeiro momento, vamos se atentar a esses três pontos, que é a disponibilidade dos documentos, a integridade deles e a confidencialidade desses arquivos. Tá? Por que disponibilidade? Os meus documentos precisam estar disponíveis sempre que eu precisar. Não adianta de nada eu ter uma solução de backup que mesmo que ela esteja armazenando os meus dados, ela não me dá a capacidade de reaver e trazer esses dados para o meu cenário no momento que eu preciso. Muitas vezes, se eu tiver um tempo de recuperação muito demorado, às vezes a necessidade desse documento já foi, eu não preciso mais voltar ele para o meu ambiente. Então eu preciso sim ter documentos disponíveis no momento em que eu precisar. O meu restore ele precisa ser simples, precisa estar documentado, claro, para que eu saiba os processos necessários para realizar o restore, mas ele precisa ser rápido. Eu não posso ter um downtime muito grande, mesmo se tratando de um backup reativo. Eu preciso conseguir reaver esses dados até aí num período pequeno, se comparado ao tempo que eu vou ter para colocar minha aplicação de volta no ar. Eles precisam estar íntegros também. Tá? Então, os meus dados, eles não podem ser acessados por pessoas que não possam acessar esses dados. Tá? Então, eu preciso ter esses dados criptografados,
eu preciso criar uma confidencialidade baseada em senhas e processos para que eles não fiquem abertos para qualquer pessoa. E isso eu estou falando dentro das empresas que fazem os backups, tá, com funcionários que vão estar tratando desses dados, e mesmo por nós, como parte de desenvolvedor. Nós não podemos e não precisamos ter acesso a esse tipo de dados. Então, mesmo que eu vá nos data centers onde seu dado está armazenado, eu não consigo ter acesso a eles. Eles estão criptografados, tá, com criptografia de ponta a ponta, e nesse trâmite entre o upload e o restore desses dados, não é possível acessá-los. Tá? Não há nenhuma ferramenta, nenhuma forma de eu ter acesso a esses dados. Eles são lixos eletrônicos, são um monte de dados criptografados que sem a chave de criptografia não tem sentido, não tem uso nenhum. E eles precisam ser confidenciais também. As pessoas não podem acessá-los, esses dados eles têm que estar com senha, precisam estar armazenados de uma forma certa, de uma forma correta, em backups que tenham servidores que tenham redundância, em data centers que sejam protegidos, que tenham algumas séries de requisitos que a gente precisa atender para estar armazenando esses dados, e aí eles precisam estar confidenciais. Eles precisam estar íntegros, disponíveis e precisam ter um certo tipo de confidencialidade para que a gente possa começar a tratar essa solução como uma solução verdadeiramente de backup. Não adianta nada eu ter alguma solução que falhe em algum desses pontos, porque isso vai transcender, ele vai se traduzir numa perda de produtividade na hora que eu for fazer esse restore, vai se traduzir numa perda de confidencialidade na hora que eu precisar desses dados, se forem dados confidenciais, e vai se traduzir numa falta de integridade. Esses dados podem estar modificados e não vão ter a mesma importância que eles tinham nessa fonte de dados que eu fiz o upload. Então vamos sempre nos atentar para esses 3 pontos quando a gente for buscar uma solução de backup. Essas são nossas fontes suportadas, tá? Tanto pelo MOB, que é o backup que está integrado com o Max Remote Management, quanto pelo Max Backup, que é a aplicação separada. Para aqueles que não sabem, hoje a Logic Now oferece 2 formas de trabalhar com o backup. Então nós temos o MOB, tá? Que é o backup que está integrado com o RMM, onde você consegue trabalhar ele juntamente no mesmo painel, e temos o Max Backup, que é o painel separado para a gente trabalhar somente com o backup. Essas são as fontes deles, tá? Vale uma ressalva somente para que o Max Backup ele é o único que consegue, entre os dois, fazer backup de Linux e de OS X. Tá? Então, se você precisar dessas 2 fontes, é o Max Backup que você vai utilizar. Para todas as outras, desde plataformas Windows, bancos de dados Oracle, a família da Microsoft de SQL Server, Teams SharePoint, VMware, Hyper-V, MySQL e compartilhamentos de rede, a gente consegue estar utilizando aí as 2 plataformas de backup. Esses são os 3 softwares que vão gerenciar e vão permitir que você trabalhe com o backup. Tá? São bem simples de entender, cada um tem sua função e fica bem fácil quando a gente começa a experimentá-los. A gente tem o Backup Manager, o Cloud Management Console, que é o famoso CMC, e o Recovery Console. Para que serve cada um deles? Vamos dar uma olhada. Primeiramente, o Cloud Management Console, que é o CMC, é o seu painel principal de gerenciamento de backup. Tá? Fazendo um comparativo com o Max, ele é como se fosse o seu painel RMM. É lá que vão estar listados todos os devices, é lá onde vão estar todas as informações desses devices, quando os jogos estão sendo realizados e se eles tiveram sucesso ou não, quais são os dados que eu estou backupeando, qual é o volume de dados armazenado e selecionado, e é a partir dele também que eu vou gerar os relatórios. Então, todos os dados que ele consegue me apresentar, eu consigo transcrever isso para um relatório. É a partir dele que eu vou ter minha divisão de clientes e sites, é a partir dele que eu vou adicionar ou remover um device, e é a partir dele que eu vou acessar o Backup Manager e o Recovery Console das outras máquinas. Depois disso, a gente passa para o Backup Manager. O Backup Manager é um agente propriamente dito que vai estar instalado em cada máquina. Tá? Então é nele que eu vou configurar os backups daquela máquina pontual. Eu vou instalar esse Backup Manager na máquina, vou abrir esse software na minha máquina ou remotamente através do CMC e vou configurar quais são as pastas que eu quero backupear, qual é o caminho de pastas que eu vou estar backupeando, no caso de ser algum banco de dados também é ali que eu vou configurar. Vou agendar os meus jobs, quais são os dias, vou agendar meu arquivamento, tá? Quais são os jobs que eu vou querer arquivar, vou configurar minha retenção para 28, 90 ou 120 dias, vou colocar o branding nesse Backup Manager para que o meu cliente tenha acesso à minha identidade visual e é ele que vai enviar esses dados para a nuvem. Depois disso, a gente tem o Recovery Console, que é como se fosse o Backup Manager, só que é a plataforma
de recuperação de dados. Então ele vai estar instalado na máquina final, tá? Na máquina destino, onde eu vou querer fazer esse restore. Através dele eu vou acessar o Backup Manager da minha máquina inicial no outro modo, o modo que a gente chama de Restore Only, onde eu vou ter a mesma interface, só que com os recursos apenas para que eu faça o restore daqueles dados. Tá? Então basicamente eles são a mesma plataforma, são o mesmo, visualmente eles são muito parecidos. Em um eu vou fazer o upload dos dados e no outro eu vou fazer o restore desses dados. No Backup Manager ele vai estar na minha máquina inicial de envio de dados e o Recovery Console vai estar na minha máquina que vai receber esses dados restaurados. Tá? É bem simples, não tem muito segredo e quando a gente começa a usar eles acabam ficando mais simples ainda, a gente pega o jeito. Vamos colocar algumas informações aí. Por que que a solução da Logic Now de backup, por que que a gente é diferente? Primeiro, com relação às velocidades, tanto de backup como de restore. Existe uma preocupação grande, eu concordo que essa preocupação é legítima, no tempo que a gente leva para fazer um backup ou fazer um restore. Principalmente, como que eu vou fazer um restore se meus dados estão na nuvem e eu não tenho disponibilidade de internet naquele momento. Então, a gente tem várias tecnologias e a principal tecnologia é o TrueDelta, que é a capacidade, tanto no backup como no restore, de a ferramenta analisando bloco a bloco e está transmitindo somente os blocos alterados. A gente vai comentar e demonstrar um pouquinho isso lá na frente. Tá? A habilidade também que a gente tem de trabalhar com vários cenários de backup e vários cenários de disaster recovery, tá? Suporte 24/7, em português, no horário comercial, de segunda e sexta-feira, e após em inglês, sem custo nenhum de ligação. Tá? A gente não tem nenhum tipo de contrato, de fidelização, e a gente tem aí somente 2 modelos de faturamento, que simplifica muito a oferta de backup para que vocês consigam atender o maior número possível aí de cenários. Aqui a gente tem todos os cenários, todas as fontes que a gente consegue trabalhar. Então, desde o file folder, dentro de um backup de um arquivo único, tá? Até um backup e um restore de uma imagem de uma máquina virtual, passando aí por banco de dados, Oracle, MySQL, SQL e Exchange, ok? Por isso que a gente considera que a gente tem uma oferta bastante completa. A gente traz essa citação pelo seguinte: o grande objetivo, quando a gente está tratando comercialmente uma solução, é que a gente consiga escalar essa solução no maior número possível aí de mercados e de cenários. E como que a gente consegue fazer isso? Tá? Economizando tempo e ganhando tempo. Então a gente traz essa citação que a gente deve focar em produtividade, a gente deve focar inicialmente em tempo. Consequentemente, a gente vai ter dinheiro e a gente vai ter um recurso aí financeiro vindo desse negócio. E como que a gente consegue investir em tempo? Como que a gente consegue conquistar aí mais tempo e ser mais produtivo? O nosso objetivo é conquistar novos clientes sem ter que adicionar mais funcionários ou mais infraestrutura. O primeiro passo é a gente padronizar, a gente ter uma solução e uma oferta que atenda o maior número de cenários. Segundo, é que essa oferta, essa solução, ela seja simples de gerenciar, de implementar, de instalar, de gerar faturamento, todos os pontos que envolvem a solução. E, de novo, a gente vai colocar novamente que a gestão aí seja extremamente fácil. E a gente precisa ter uma solução que atenda vários cenários. Quando a gente conquista esses pontos, a gente realmente está economizando tempo e aí iniciando um caminho que vai trazer um recurso financeiro. Qual que é o grande problema ainda de algumas soluções de backup? É a transferência dos arquivos. E aí que entra a tecnologia TrueDelta. Então vamos representar aqui como que hoje ainda muitas soluções de backup transmitem os arquivos para o data center. Esses arquivos, eles são transmitidos de 1 a 1. Com isso, eu tenho um delay de transmissão desses arquivos grande, porque existe um tempo de cópia desse dado e transmissão desse dado. Quando eu me deparo com cenários de grande volume
e principalmente de grande número de arquivos, esse delay vai ser muito grande. E aí eu vou impactar muito no tempo de transmissão desses dados. E isso vale tanto para o backup como para o restore. Então, ainda a gente tem muitas soluções que cada arquivo é gravado de forma única. Isso é lento e não tem nenhuma eficiência. Eu não consigo escalar, porque quando eu trago isso para cenários aí de grandes volumes e de grande número de arquivos, eu tenho sérios problemas. E como que a gente resolveu isso? Como que a Logic Now, através do Max ou do Mob, resolveu isso? Criando gabinetes, tá? Transformando vários arquivos em um único arquivo e transmitindo esse arquivo de uma única vez. Então, a gente faz isso, a gente cria blocos e transmite esses blocos de uma única vez. Com isso, a gente consegue uma menor latência, tá? Porque essa transmissão é única. A gente consegue uma verificação extremamente rápida e eficiente quando a gente vai detectar os arquivos, e com isso a gente consegue ser até 100 vezes mais rápido, tanto para backup como para restore. Uma observação técnica importante. A única porta que a gente precisa ter aberta nessa transmissão é a 443. Tá? Antes da gente ir para o próximo slide, deixa eu comentar um pouquinho, porque o TrueDelta, ele transmite os arquivos após a primeira transmissão do backup, que é full, tá? Somente as alterações. E como que a gente verifica essas alterações? O Windows, ele tem um identificador, um azinho, um atributo, tá? Que identifica os arquivos que foram alterados. A nossa solução não usa esse atributo do Windows. A gente tem uma tecnologia própria e a gente cria um hash próprio dos arquivos alterados. Então, quando a gente vai começar o backup, na verdade, transmitir os dados de backup, a gente já sabe quais são os arquivos alterados. E a gente consegue aí ganhar muito tempo. Algumas soluções levam horas para realizar um novo scan a cada backup. Então, quando a gente starta um job de backup, a gente já sabe quais os arquivos que foram alterados. E como que a gente faz isso? Através da tecnologia TrueDelta. Então, a gente tem aqui o dia 1, o primeiro dia do nosso backup, onde a gente vai transmitir todos os dados. Tá? E esses dados, lembrando, são aí blocos a blocos, mas são colocados dentro de um gabinete e transmitidos a uma única vez. E a gente cria um journal dessa transmissão de backup. Dia 2. Dia 2 a gente teve duas alterações. Em 2 blocos, a gente teve componentes e dados, não componentes, dados que foram alterados. E a gente vai transmitir somente esses 2 blocos e registrar isso no journal. Dia 3, a gente acrescentou um bloco e alterou outro bloco. E assim por diante. Todos os dias, somente os arquivos alterados vão ser transmitidos. E isso vale também para o restore. Tá? Quando a gente vai fazer uma restauração, eu vou trazer somente os arquivos que foram alterados. Nisso a gente tem um ganho, vamos dizer assim, de velocidade muito, muito grande. Depois a gente vai potencializar esse ganho falando no local SpeedVault. Tá? Retenção e arquivamento. É importante a gente entender a diferença entre esses dois conceitos, tá? E também reconhecer que na norma de segurança de dados, a gente precisa ter no mínimo 40 dias de retenção. Então, o que é a retenção? Todos os jobs de backup, eles são armazenados por um período de 28 dias. Essa é a nossa retenção padrão. A gente vai ver lá na frente que dentro do Max Backup eu consigo alterar e aumentar essa retenção. Então, eu tenho a capacidade de restaurar um arquivo até 28 dias para trás, independente do número de jobs de backup que eu tenho no dia. Então, se eu tenho 2 jobs de backup por dia, eu vou ter 28 vezes 2 números de arquivos disponíveis para que eu possa restaurar. Depois do 28º dia, o último backup, que é o backup do primeiro dia, eu apago esse dado, tá? Sempre mantendo aí os 28 dias. Então, isso é retenção. A nossa retenção padrão é de 28 dias. E o que é o arquivamento? O arquivamento é a capacidade que a gente tem de tirar um job da retenção
de tirar um backup da retenção e colocar esse job num outro espaço onde eu não vou apagar mais esse job. Então, eu tenho a capacidade de manter um dado em arquivamento por tempo indeterminado. Enquanto eu estiver usando a solução e ela estiver ativa, eu tenho esse job no meu arquivamento. O cenário que a gente identifica é, no primeiro dia útil, eu faço um arquivamento. Então, ao longo de 12 meses, eu vou ter a capacidade, a habilidade de restaurar o meu job de backup lá do dia 1º de janeiro. Então, a representação gráfica aqui do arquivamento é que eu marco esse job, tá? E aqui a representação está com cadeado e mantenho esse dado arquivado por tempo determinado. Ele sai fora da minha retenção de 28 dias. E a gente vai excluir os dados que estão na retenção padrão. Então, eu vou ter sempre os 28 dias mais os dados do meu arquivamento. Vamos repetir um pouquinho aqui os sistemas operacionais e as fontes que a gente suporta. E a gente colocou essa tela aqui para lembrar que o Linux e o Mac, eles somente são suportados pelo Max Backup, que é a plataforma que não está integrada ao RMM. Quem conhece aí o MaxFox. Dentro do MaxFox a gente chama de MOB. O MOB não tem a capacidade de realizar backup de forma nativa. Eu consigo sim visualizar uma unidade em um servidor Linux, se ela tiver compartilhado, mas eu tenho que partir de um servidor Windows, tá? Isso também vai valer para o Mac. Lá no Max Backup eu consigo instalar a aplicação num equipamento Linux ou Mac. Local Speed Vault. Dentro da norma, dentro da regulamentação, a gente precisa ter mais do que um cenário, do que uma fonte de backup. E o local Speed Vault é a capacidade que a gente tem de direcionar para uma unidade física ou uma unidade de rede uma cópia do backup. Então, quando a gente está fazendo backup, a gente vai fazer backup de forma simultânea na nuvem, tá? E na unidade de local Speed Vault, tá? Que vai ser aí um disco, uma unidade USB, um disco USB ou uma unidade de rede. Uma outra objetivo do local Speed Vault é quando eu tenho uma falha na minha conexão de internet. Então, se eu tenho a unidade local funcionando e habilitado, ele vai fazer backup na minha unidade local e a hora que a minha internet voltar, eu sincronizo os dados com o data center. Isso é incrível, muito legal, a gente recomenda esse uso, tá? Porque eu consigo, vamos dizer assim, ter ganhos de performance aqui de forma, vamos dizer assim, significativa. E isso vale também para o restore. Então, quando eu vou fazer o restore, eu vou verificar qual a fonte que está sincronizada, quais os dados que estão sincronizados e baixar esses dados daquele ambiente. E aí, se eu tenho isso interno na minha rede, eu estou baixando os dados aí na velocidade de rede e não depende da velocidade de internet. Virtual Disaster Recovery. Com essa tendência e essa explosão dos cenários de virtualização, a gente precisa ter a capacidade também de tratar backup de ambientes virtualizados. Então, a gente tem a capacidade de fazer backup de VMware e de Hyper-V, mas a gente também tem a possibilidade de pegar uma máquina física e gerar dessa máquina física uma unidade, ou uma máquina, melhor dizendo, uma máquina virtual. Isso é o Virtual Disaster Recovery. Então, eu vou pegar os meus dados, colocar isso no meu storage, e a partir do meu storage, lá no nosso data center, eu consigo criar uma imagem virtual, pegar essa imagem, jogar dentro de um Hyper-V ou VirtualBox e subir o servidor inteiro. Tá? Esse é um recurso também muito importante. E, assim como o local Speed Vault, o backup local, não tem custo. Tá? O custo básico está indexado e ele está, vamos dizer assim, relacionado com a seleção de dados. Ou por device. São as duas formas que a gente tem de comercialização e a gente pode aí conversar bastante sobre isso. De novo, Max Backup ou MOB. A gente procura frisar isso porque gera algumas confusões, de algumas vezes até interna nossa aqui em trocar nome. Tá? O MOB, ele não trata Linux, ele não trata OS X, o Mac,
ele não pode ser licenciado somente o software. A gente tem algumas empresas que usam isso, usam então o seu data center, a sua nuvem, tá? E o padrão do MOB é licenciamento por giga. No Max Backup, a gente tem licenciamento por device. Quem já conhece um pouquinho da nossa solução de RMM, a gente sempre fala de proatividade. E a gente está procurando trazer também esse conceito de proatividade para o universo de backup. Então, como que a gente vai ser proativo no backup? A gente defende que a solução de backup ela é uma solução, onde assim, apesar de ser muito simples de ser implementada, que exige um conceito e um conhecimento de mercado extremamente grande para que a gente possa competir. Então, a gente precisa conhecer as tecnologias, a gente precisa conhecer esse mercado, as necessidades, as concorrências, as ameaças virtuais que a gente tem hoje aí no CryptoLocker, a nossa maior ameaça, e conhecer um pouquinho da norma, a gente vai falar um pouquinho. É importante que a gente faça demonstrações, que a gente crie um laboratório, que a gente consiga simular todos esses cenários, que a gente conheça esses cenários e tenha expertise disso. Tá? De novo, a gente traz a necessidade de conhecimento, tá? Dos concorrentes também, principalmente nessas ofertas aí dos X-Drive da vida, que muitos clientes consideram como uma solução de backup. A gente precisa conhecer muito bem os clientes, as suas necessidades e algumas vezes necessidades especiais. A gente vai ver na apresentação, no nosso terceiro encontro, que o cliente trouxe uma necessidade, na visão deles, pura e simples comercial do negócio dele, que ele precisava ter antes de atingir, a gente conseguir atingir e atender aquele requisito, tá? Criar uma infraestrutura. Então, é importante entender muito bem a estrutura do cliente. Tá? Elaborar e criar apresentações, ter uma política comercial, ter acordos e relatórios. O que a gente não pode, numa oferta de backup, é mandar para o cliente somente a cobrança. A gente precisa ter relatórios gerenciais que demonstram e comprovem a eficiência e como o backup está sendo executado. A gente precisa oferecer esse backup e não ser comprado, tá? Esse é o termo que eu uso, principalmente nos nossos clientes iniciais, mas depois buscar associações, tá? OAB e contadores. A gente já tem alguns parceiros trabalhando e tendo excelentes retornos aí com isso, porque a gente consegue apresentar para um universo aí muitas vezes comum, que são contadores ou advogados, uma solução que possa atender todos eles ao mesmo tempo. Tá? A gente precisa estar monitorando e gerenciando constantemente esses backups. A gente precisa usar esses eventos que a gente tem, tá, de sucesso ou de problemas de cliente que a solução possa resolver e transformar esses depoimentos em material de marketing. Tá? Escalar as nossas vendas. Backup não tem barreira física. A gente sempre comenta que a gente tem um parceiro no interior de São Paulo, de uma cidade bem pequena, que atende algumas empresas de Brasília. Ele tem uma especialização em Oracle, tá? E tem aí clientes hoje muito longe da sua atuação física. Tá? Ele consegue instalar o backup, gerenciar o backup, monitorar o backup, tudo de forma remota. Assim como o RMM, tá, a operação e oferta de backup é uma oferta de receita recorrente. E a gente tem que entender que aqui no backup a gente tem um potencializador. Os dados do cliente têm uma tendência de aumentar. Então, à medida que eu vou aumentando o número de clientes, esses dados vão aumentando e eu consigo aumentar de forma exponencial a minha receita recorrente. Então, se atentem aí que à medida que eu vou crescendo a minha carteira, eu tenho aí a capacidade de ter receitas recorrentes lá na frente, que vão ser multiplicadas de forma exponencial. Porém, a gente precisa estruturar a nossa oferta para que a gente atinja esse cenário e aí consiga ter um retorno financeiro considerável. A gente criou essa tela aqui
a gente está traduzindo, inicialmente ela pode até parecer um pouco confusa, mas para a gente demonstrar, e aqui a gente tem as fontes, tá? Tanto física como virtual, e aqui a gente tem o backup, também tanto física como virtual. E o caminho que a gente trata para que a gente restaure um arquivo, tá? Um único arquivo, e a gente só consegue fazer isso de físico para físico. E é um processo extremamente simples. Agora, como que eu restauro uma máquina inteira? Se essa máquina é física ou se essa máquina é virtual. Então, a gente tem aqui os caminhos necessários para que a gente faça esse procedimento e algumas previsões de tempo aqui. Agora, eu quero destacar o seguinte, a gente já comentou e vem falando dessa proatividade em backup. E como que a gente consegue atingir o máximo em proatividade em backup? Tendo o restore pronto, tá? Antes do cliente pedir um restore, esse restore está pronto. E como a gente consegue fazer isso hoje? A gente consegue fazer com Standby Imagem, que é um recurso que está no Max Backup, que ao final de cada job de backup, eu vou criar uma imagem virtual da máquina. Então, aquilo está pronto, eu não preciso restaurar aquele arquivo. Se o cliente precisar restaurar aquela máquina, aquele arquivo está pronto. E um outro cenário é o Continuous Restore. Quando eu finalizo meu job de backup, eu starto um job de restore. E esse job pode estar direcionado para a nuvem, tá? A gente tem parceria com a Amazon e com a Microsoft, ou para uma outra unidade daquele cliente. O Bruno vai comentar um pouquinho isso também aí quando ele passar pelas normas de backup. Então, aqui eu estou sendo proativo dentro do cenário de backup. O backup, o restore, perdão, já foi realizado. Se o cliente tiver uma necessidade, tiver aí que a gente tenha que restaurar um ambiente, uma máquina inteira, esse restore já está pronto. Bom, deixa eu só voltar o seu microfone aqui, Bruno, um minutinho, por favor. Beleza. Vamos falar um pouquinho agora. No começo eu comentei que a gente tinha uma norma, tá? É a ISO IEC 17799, e ela trata um pouco da segurança da informação. Então, se vocês buscarem lá na BNT, essa norma existe, e ela vai dizer para a gente quais são as principais recomendações para que a gente tenha essa informação protegida. E tem uma parte dela que fala sobre backup. A gente consegue trazer esses termos e esse universo para a nossa aplicação hoje. Então, o que a gente precisa ter para que a gente considere uma solução realmente de backup? Tá? Isso aí pode ser utilizado também com argumentos contra os clientes de vocês. Esse é o argumento que o que a nossa plataforma atende e o que aqueles armazenamentos em nuvem, como o OneDrive, Google Drive, iCloud, não atendem. Tá? Lembrando que essas plataformas não são consideradas plataformas de backup, porque elas não conseguem atender esses pré-requisitos. Então vamos lá. Para que eu considere uma solução de backup, eu preciso ter essas informações em níveis de backup. Então a norma recomenda no mínimo 2, mas a gente consegue atender com a nossa solução 3 níveis de backup. Consigo ter o armazenamento local, uma mídia removível e consigo ter esse armazenamento remoto e em nuvem. Preciso ter todo o meu processo de backup e restauro automatizado. Eu não posso ter intervenção humana para que eu tenha meus dados backupeados. Se eu precisar mover a minha pasta da minha área de trabalho para a minha pasta de compartilhamento de rede ou para a minha pasta do Google Drive, isso não é backup, porque ela está necessitando de uma intervenção humana para que esse job seja concluído. E, como todo mundo sabe, caso eu necessite de uma intervenção humana, isso pode ser falho. A pessoa pode não vir no dia, ela pode esquecer, ela pode estar ausente naquele momento que eu precisei fazer o backup. Então, se eu tiver qualquer possibilidade de ter uma falha nesse processo, eu não posso garantir que isso seja uma solução de backup. Preciso que minha solução seja automática, sem intervenção humana nenhuma. Preciso ter o registro e a documentação de todo o meu processo de backup. Para quê? Para que fique simples na hora que eu vá fazer o job de backup, fazer o restauro ou procurar por algum arquivo que está sendo backupeado, para que eu saiba onde ele está, em quais passos eu preciso buscar, em qual armazenamento ele está. Então eu preciso ter tudo registrado e documentado. Isso vai garantir para que o meu cliente saiba o que eu estou prestando de serviço para ele, tá? O que eu estou backupeando, quais são as fontes, os arquivos
que ele assinou no meu acordo de prestação de serviço, que eu estou realizando esse backup, e serve para mim também, na hora que eu precisar fazer um restauro, saber quais os dados que eu precisava ter sobre minha responsabilidade e que eu vou precisar trazer para isso para o ambiente do cliente. A minha localidade remota ela precisa estar documentada. Tá? Se eu for armazenar isso nos data centers da Microsoft ou da Google, por exemplo, a gente não tem conhecimento onde esses data centers estão localizados, para que isso não gere ataques voltados especificamente para esses locais. Se eles divulgam esses data centers, fica fácil de a gente ter ataques em massa de tentativa de invasão. No nosso caso, a gente conhece, sabe onde esses locais estão situados, onde os nossos data centers estão localizados, quais são as normas e quais são os tiers que esses data centers atendem, quais são as normas de segurança. A gente consegue fornecer para vocês e para o cliente de vocês todos os pré-requisitos e todas as recomendações, tudo que o nosso backup e o nosso data center atende nos quesitos legais de armazenamento de dados. O período de retenção ele precisa ser maior do que 15 dias, segundo a norma. Tá? Então, nessas soluções de armazenamento em nuvem, a gente não tem período de retenção. O meu dado é o dado que está na nuvem, ele é exatamente o mesmo dado que eu tenho aqui hoje. Se eu alterar esse dado, ele vai ser sobrescrito e eu não consigo ter um restauro de uma versão anterior. No nosso caso, no caso do Max Backup, a gente consegue ter essa retenção de 28, de 90 ou até de 120 dias para ser configurado dentro do Max Backup. Ele precisa ser criptografado e confidencial. Tá? Saiba que a criptografia do Max Backup é criada pelo usuário e não tem como a gente ter acesso a isso, só vocês têm acesso. E ela é tão segura que se vocês perderem essa chave, infelizmente esse backup não tem como ser restaurado, porque é uma chave que cabe somente a vocês, a gente não tem acesso, não tem como restaurar. Ela é uma chave única que vocês vão criar e isso precisa ser extremamente bem guardado. Tá? Então a criptografia é de responsabilidade de vocês. Vocês vão, inclusive, escolher qual é a forma de criptografia dos dados, tá? Se vai ser 128, 256 ou a Blowfish, e cabe a vocês aí escolher qual é a mais segura para o arquivo de vocês. A gente precisa saber qual é a extensão desses dados e qual é a frequência que o meu jogo vai ser realizado. Aí eu preciso garantir que o banco de dados do meu cliente, aqueles arquivos MSI que ele tem na política de grupo, ou todos os arquivos que estão fazendo parte do ERP, ou os arquivos que ele usa no dia a dia, todas as planilhas de Excel que são essenciais para o financeiro, eu preciso saber quais são os arquivos, eu preciso que minha solução de backup aceite esses arquivos. Tá? Não adianta nada ter uma solução que não consegue fazer backup de um banco de dados. Se eu não conseguir fazer isso, as informações que eu precisava guardar no meu cliente não são mais abrangidas pela minha solução. E eu preciso saber qual é a frequência que a empresa precisa desse backup. Mais uma vez, a gente entra no quesito de conhecer a necessidade do cliente. Eu preciso saber quais são os dias críticos da empresa, que ela não pode ficar sem backupear esses dados que foram atualizados. Por exemplo, todo dia 5 a gente faz pagamento de contas e tem um lançamento nessa planilha de tudo que a gente pagou. Então, nesse dia 5 eu preciso backupear essa planilha. Caso eu tenha um dano nessa planilha no próximo dia, eu tenho como reaver isso. Tá? Então, eu preciso conhecer todos os processos da empresa para que eu saiba e consiga estruturar uma proposta de backup que seja compatível com as necessidades do cliente. Os processos eles têm que estar todos documentados, como eu já disse. Tá? Atualmente a gente recomenda para os nossos prestadores de serviço, que são nossos clientes, que eles tenham uma documentação sobre o cliente deles. Isso para que tudo que tenha naquele parque de TI seja abrangido por essa documentação e para que fique fácil como consulta, quando tanto você quanto o seu técnico, quanto o próprio cliente precisar de alguma informação para ele consultar. Então a gente precisa saber quais são os devices que tem naquela rede, quais são os programas que estão rodando naqueles servidores, quem tem acesso ao servidor, qual é o contato até daquele suporte do ERP, para que você possa também fazer esse intermédio e prestar um serviço de melhor qualidade para o seu cliente. É importante essa documentação também, para que quando você encerre a prestação de serviço, você devolva esse documento na mão do seu cliente, para que ele possa passar isso para um outro prestador. Imagina que legal que seria se para todo cliente que você fosse atender, ele já tivesse esse documento pronto do prestador de serviço que forneceu esse serviço anteriormente. Ia facilitar muitas coisas e você ia ter um número muito maior de informações sobre aqueles computadores, sobre aquele ambiente. Preciso fazer testes da minha restauração, sim. Tá? Isso já é um pré-requisito até para alguns clientes grandes nossos e bem estruturados, onde eles têm um checklist de testes de backup.
Então, isso obriga mensalmente a eles entrarem em contato com todos os clientes e fazer um teste, restaurar um arquivo, sim, por mais simples que esse arquivo seja. Isso vai garantir que a solução está funcionando, que aqueles dados estão íntegros, estão confidenciais e estão com a segurança necessária para que aquela solução possa atender os requisitos daquela empresa. Então, vamos sim testar todos os nossos processos. Não adianta eu ter uma solução robusta se eu não souber como utilizar essa solução no dia a dia. Muitos dos nossos parceiros que chegam até nós, eles vêm por solicitação de clientes finais. Então, quando o cliente precisa de uma solução de backup, aí que eles vão buscar as informações referentes a isso. E a gente recomenda que isso seja ao contrário. Teste as soluções, conheça as soluções e adote uma solução, mesmo que você ainda não tenha clientes para ofertar. Porque quando vier um cliente com essa necessidade, você já tem todo aquele processo pronto, fica mais fácil e você corre risco de não perder aquela venda por você ter que ir atrás de uma solução. Preciso garantir uma recuperação de desastres, tá? Eu preciso ter uma solução que garanta que o meu data center, no caso do meu servidor, no caso de um desastre, consiga voltar ele por mais tempo que isso possa demorar ou por menos tempo que eu tenha na minha solução. Eu preciso conseguir recuperar esse data center numa virtualização. Isso serve também para que eu consiga atender as necessidades da empresa. Tá? Eu posso não ter um 100% de downtime, porque meu cliente pode não conseguir pagar por isso, mas cabendo no bolso dele, eu posso ofertar uma solução que vá trazer uma recuperação de desastres. E por isso também a importância de eu ter esses dados armazenados fora do meu local de trabalho. Não adianta nada eu ter um backup dentro do meu escritório, se pegar fogo no meu escritório, se acontecer qualquer evento natural, eu não vou ter mais esses dados. Então, está aí a importância, de novo, de um backup na nuvem. A gente tem até um exemplo bem legal e importante, que é no caso do atentado do 11 de setembro das Torres Gêmeas. Tá? Muitas empresas que trabalhavam numa torre tinham o backup colocado na outra torre. Então, elas tinham uma operação numa torre e o backup na outra torre. Com o atentado, as duas torres foram destruídas e elas não tinham nem o dado original e nem o backup. Tá? Salvo algumas exceções que tinham esses dados armazenados fora do local de trabalho e eles conseguiram reaver esses dados em tempo hábil. Então é importante que, além dos nossos backups locais, a gente tenha também um backup no local remoto, para que, no caso de desastres naturais, por mais difícil que isso possa parecer, se acontecer, a gente está prevenido. E eu preciso ter uma proteção física e ambiental também do data center onde meus dados estão sendo armazenados. Tá? Então eu preciso conhecer as recomendações para saber o que aquele data center atende. A gente hoje tem uma classificação de tiers, tá? Que vai até o tier 4, se não me engano, e cada pré-requisito atendido, esse data center vai sendo melhor classificado nessa lista. Então é importante que eu tenha duas ou mais fornecedoras de energia, posso ter duas ou mais fornecedoras de internet, preciso ter um sistema de segurança, de vigilância terceirizado para que eu consiga gerir toda essa segurança, mesmo física, do pessoal que trabalha lá dentro, para que eu consiga atender esses pré-requisitos. A norma é bastante extensa, vocês podem consultar, mas esses são os principais pontos que a gente precisa atender para trazer uma solução de backup como sendo confiável. Tá? A gente tem inclusive uma apresentação para que vocês utilizem sobre essas normas com os clientes de vocês. Se alguém precisar, pode me solicitar, que a gente disponibiliza. Obrigado, Bruno. Vamos comentar um pouquinho, porque é uma dúvida comum aí de várias empresas, como precificar e como, vamos dizer assim, criar aí uma tabela, tá? A nossa sugestão é assim: tenham sim uma tabela, mas usem essa tabela somente como uma referência, tá? Porque depende do cenário do cliente, e a gente vai comentar aqui de empresas que têm a necessidade inicial de fazer backup somente do banco de dados, e a gente está falando de 1 GB, 2 GB, 5, 10 GB, tá? Que são volumes muito pequenos de backup. E se a gente usar um preço por giga, a gente está deixando aqui escapar uma oportunidade financeira muito grande. Então, vamos conhecer a necessidade do cliente, o universo desse cliente, para depois fazer uma oferta de backup. Tá? E sempre comercializar backup e disaster recovery. Dividir essa oferta. Tá? Quando a gente faz o licenciamento por device, vocês vão observar que o custo para o parceiro para fazer backup de um arquivo e fazer backup da máquina toda é o mesmo. Então, quando eu oferto para aquele cliente
tá? Backup, e depois eu faço uma outra oferta com um pequeno adicional de preço de disaster recovery, eu estou aumentando muito a minha margem. Tenha uma política comercial onde estabeleça todas as relações de você com aquele cliente, tá? Tenha no seu acordo o que, quando e quanto você vai fazer de backup, tá? Façam verificações diárias dos jobs, e aqui a gente tem um alerta. Observem também a quantidade de dados transmitidos. Por quê? Muitas vezes eu posso ter a inclusão ou alteração de um diretório e o meu job de backup não tem ainda aquele novo diretório, aquela nova fonte. E se eu parei de usar o diretório anterior, o que vai acontecer? Os dados não vão ser transmitidos, porque o Max ele vai verificar o diretório, não houve alteração, não transmito os dados. O meu job ele foi concluído com sucesso. Eu não tenho falha no job. A falha está na não alteração ou não inclusão daquela fonte de dados. E testem sempre a restauração. Tenham até uma política de restauração. Entre em contato com o seu cliente, tá? E solicitem para que ele informe um diretório, um arquivo para que a gente possa restaurar. Usem o CryptoLocker. A gente tem no CryptoLocker hoje uma oportunidade comercial muito grande. A gente já tem parceiros explorando esse mercado, explorando essa deficiência, essa vulnerabilidade que qualquer hoje empresa tem. Até pessoas físicas têm aí a possibilidade de ter uma infecção através de uma ameaça que criptografa os dados e depois pede um resgate. Então, levem conhecimento disso para os clientes e para o maior número de empresas que vocês têm contato. Eu classifico as empresas com relação à oferta de backup. Até essa semana coloquei isso com um colega e classifiquei ele como 2, que é o seguinte: 1, 2 e 3. 1 são as empresas que valorizam os seus dados, entendem a necessidade de ter um backup dos seus dados e já tiveram algum tipo de problema. Para essas empresas, eu tenho uma oportunidade, uma chance muito grande de vender backup de uma forma estruturada para esse cliente. Segundo, são as empresas que valorizam os seus dados, reconhecem a importância, mas nunca tiveram nenhum tipo de problema. E aí a gente tem que ter um cuidado, porque se nesse cliente eu estou fazendo uma oferta e por alguma infelicidade esse cliente passa por um problema ou tem um problema com o CryptoLocker, muitas vezes ele pode aí pensar que eu fui aquele causador, porque eu venho tentando ofertar backup para ele, e ele chega para mim e fala: nossa, 10 anos aqui eu nunca tive um problema e agora eu tenho um problema. E o terceiro, que são as empresas que eu, num primeiro momento, aí, descarto uma oferta de backup, é o cara que não tem nenhuma, não vê nenhuma importância nos seus dados e nunca teve um problema. Dificilmente a gente vai conseguir vender backup para esse tipo de empresa. Primeiro a gente vai ter que criar a consciência que aqueles dados são sim importantes para que depois a gente faça uma oferta de backup. Pessoal, a gente tem alguns minutinhos aí, qualquer dúvida, usam o chat, o Bruno está aí acompanhando. E a gente vai pedir para vocês, a gente tem uma prova aí, um teste bem rapidinho, a gente vai indicar aí 10 minutos no máximo para essa avaliação. Mas antes, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, usem o chat aí. A Carla fez uma pergunta, ela perguntou quantos jobs a gente consegue realizar no mês. Quando você quiser, Carla, a gente pode agendar quantos jogos for necessários diariamente. Isso só tem uma limitação de tempo e de banda de internet, mas caso isso seja possível, não há limitação de jogos no mês ou no dia. Isso é limitado para a nossa ferramenta. Eu vi uma pergunta do Tiago aqui, Bruno, eu vou responder sim. O Max ou o Mob, ele faz a checagem junto com a criptografia dos dados em todo o job de backup. Tá? Vocês vão observar que quando eu acabo de transmitir os dados, tá? Independente aí do volume de dados que eu transmiti, a solução ela leva um tempo porque ela tem que validar os dados no data center.
ela tem que ter a certeza que os dados gravados são exatamente os dados da origem. Então, isso leva um tempo. E isso vale para todo job de backup. Eu vou validar todos os jobs. Um job validado, salvo, ele tem 100% de garantia de a gente restaurar esses dados. Mais alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Juliana, tem algum limite de job para ser mantido no arquivamento? Não, quantos jobs você quiser arquivar, isso é possível. Basta que você agende o arquivamento antes do job que você queira arquivar. Então, a partir do momento que esse job tiver validado pelo data center e pela solução, esse arquivamento vai estar garantido também. E mesmo que caso eu exclua esses dados da minha pasta original, esse dado, estando no meu arquivamento, ele ainda pode ser restaurado. Aqui a gente tem que fazer uma observação que é o seguinte. A gente já comentou que a base, tá, do licenciamento do MOB ou do Max Backup são os arquivos selecionados. Então, vamos imaginar o seguinte, eu tenho um job de backup, uma seleção de backup de 1 GB. Tá? A partir do momento que eu faço retenção, tá, de 28 dias, dificilmente eu vou ter um armazenamento maior do que 28 dias, porque a ferramenta ela vai compactar esses dados lá no data center. Porém, a partir do momento que eu começo a criar arquivamentos, e esses arquivamentos saem do meu 28 dias, e à medida que eu vou usando a solução, eu vou sim ter a tendência de ter um volume de dados armazenados maior do que o volume de dados selecionados. Porém, eu não vou pagar nada mais por isso. Tá? Então, nem nos 28 dias, nem nos meus arquivamentos, a gente tem aí de 5% a 6% de todos os clientes da Logic Now que tem seleção inferior ao armazenamento. Então, tem aí armazenamento maior do que a seleção. Tiago, na volta, a checagem é feita também? Na hora do restore? Tecnicamente, Tiago, eu não tenho necessidade de fazer essa validação, porque eu já fiz essa validação dos dados na cópia. Tá? Se eu tiver uma falha na gravação desse dado na sua unidade, essa restauração não vai ter completa. Então, uma vez que eu finalizei esse job, eu tenho sim lá os CRCs que eu checo. Mas se eu finalizei esse job, tanto na ida como na volta, esses dados estão íntegros. Ok? Alguma dica de como mostrar para os nossos clientes a importância do backup? Acho que a gente pode voltar um pouquinho no que o Rodrigo disse ali no último slide. A gente tem aqueles 3 tipos de clientes. O cliente que nunca perdeu os dados, mas sabe que é importante, que backup é importante, entende a importância de ter um backup na empresa. Para esse cliente, o backup já está vendido. Existe um cliente que já perdeu os dados e por isso ele sabe da importância do backup. Então, aqueles clientes que já tiveram problemas com perda de dados, com acidentes, com desastres, também conhecem a importância do backup. Também é muito simples vender backup para esses clientes. E tem um cliente que nunca perdeu os dados e acha que nunca vai acontecer com eles e que não entende a importância do backup. A gente diz e costuma aconselhar que esse cliente não compensa você bater de frente com ele. Você vai estar batendo em cachorro morto, não tem como você mostrar para ele a importância do backup, porque ele acha que os dados dele são inatingíveis e que isso nunca vai acontecer com ele. Então a gente não precisa perder tempo com esse tipo de cliente. Vamos vender cliente para cliente que entende a importância do backup, que já teve problema com isso, que aí o mercado é muito grande e está cheio de clientes desse tipo por aí. Acho que a gente pode soltar. Vamos lá, Bruno. Fique à vontade aí. Então, vamos agradecer o pessoal. Lembrando que a gente tem 10 minutos aí para concluir essa prova. Tá? E a gente vai startar também um convite aí. A gente já vai colocar aí no convite aí da parte 2,
também a data da parte 3, tá? Então, Bruno, por favor, vamos colocar aí o teste. Boa sorte a todos. Qualquer dúvida depois do teste, a gente está à disposição. Gente, obrigado pela participação. É uma provinha bem simples, só de fixação dos conhecimentos adquiridos na apresentação. Quem não tiver disponibilidade para fazer, não tem problema. Se tiver algum outro compromisso, fique à vontade. Mas é legal que a gente faça para ver se a gente conseguiu captar realmente a essência do backup. Obrigado. Qualquer dúvida, tem nossos dados de contato tanto no site, quanto aqui na apresentação também, depois a gente pode colocar. Fiquem à vontade para nos contatar com dúvidas. Até mais.